Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-lo para nesta segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Já hoje, dia 11 de maio. Ontem celebrávamos o Dia das Mães e o sexto domingo da Páscoa, aonde hoje a liturgia nos introduz na geografia da missão europeia com Paulo e nos prepara para o testemunho corajoso sob a luz do Espírito Santo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, iniciando então hoje pela primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 ao 15. Paulo, Silas e Timóteo atravessam o mar e chegam a Filipos, na Macedônia. E é o início oficial da pregação do Evangelho no continente europeu. Não havia sinagoga na cidade, então eles buscam um lugar de oração junto ao rio. O Evangelho, que muitas vezes começa em lugares simples, fora das estruturas formais. Lídia era uma comerciante de púrpura, um artigo de luxo. Uma mulher independente e temente a Deus. O texto diz algo fundamental. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após então ser batizada com toda a sua família, ela obriga, entre aspas, os missionários a ficarem em sua casa. E a fé verdadeira gera a fé que é verdadeira, gera acolhida e partilha. Então, hoje o que nos convida a primeira leitura é Paulo que lança a semente, mas é o Senhor quem abre o coração. E a pergunta que nos é dada é se nós temos pedido a Deus que abra o nosso coração antes de ler a Bíblia ou ouvir um conselho. Então, um convite a abrirmos os nossos corações para Deus, para recebermos as graças de Deus. No Salmo de hoje, o Salmo 149, o Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Este salmo que é um convite de louvor vibrante. O Salmo 149. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. O cântico novo, a ressurreição, que exige uma música nova, uma alegria que transborda em danças e instrumentos. Deus que se alegra com o seu povo e coroa os humildes com a vitória. É o salmo da comunidade que, como a de Lídia, celebra a alegria de ter encontrado a salvação. E o evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 15, versículos 26 ao 16. Capítulo 15, vai do versículo 26, 27, daí entra no capítulo 15, versículos 26 ao 27, e do 16, do 1 ao 4. Jesus que continua o discurso da ceia, movendo o foco para o futuro apoio dos discípulos, que os discípulos receberão. Jesus que promete enviar o Espírito da verdade, que procede do Pai. E lembremos que a função do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus,
nós não estamos sozinhos na defesa de nossa fé. O próprio Deus atesta a verdade em nós. Então, a continuidade do evangelho de hoje. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. O testemunho, então, cristão é uma parceria entre o Espírito Santo e o ser humano. O Espírito age, mas precisa da nossa voz e da nossa vida. Jesus é muito honesto. Vão expulsar-vos das sinagogas. Ele avisa que haverá pessoas que matarão cristãos, que matarão os cristãos, achando que estão prestando um culto a Deus. E isso acontece por ignorância do verdadeiro rosto do Pai e de Jesus. E lembro do Antigo Testamento que a visão era muito fechada sobre Deus. E ao adentrarmos ao Novo Testamento, a visão se abre para ver a verdadeira face de Deus. Jesus diz essas coisas para que não vos escandalizeis. Conhecer então as dificuldades de antemão ajuda o discípulo a permanecer firme quando chegar a prova. E o que nos convida é: o testemunho nem sempre é feito de palavras bonitas, mas de permanência fiel em Cristo, mesmo quando o mundo nos pressiona a desistir. E o convite total desta segunda-feira é, primeiramente, como Lídia, precisamos que o Senhor destrave, abra nossa sensibilidade espiritual. Muitas vezes ouvimos a palavra, mas ela não desce ao coração por causa das nossas preocupações. Então, abramos o nosso coração. O Espírito Santo é o defensor. Em momentos de dúvida ou quando nos sentirmos pressionados por sua fé, por nossa fé, silenciemos e deixemos que o Espírito Santo dê testemunho dentro de nós. Jesus não nos promete um mar de rosas. A vida cristã envolve conflitos. No entanto, o aviso de Jesus não é para nos dar medo, mas para nos dar preparo. E já nos preparando para a ascensão do Senhor, onde Jesus vai ao Pai. E então, logo depois, no outro domingo, celebraremos Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, rezemos assim: Senhor, abre o meu coração como abristes o de Lídia, para que eu acolha a tua palavra com atenção e com amor. Envia o teu Espírito de verdade, para que, em meio às incompreensões do mundo, eu saiba dar um testemunho firme e alegre da tua ressurreição. Amém. Senhor, abre o meu coração como abristes o de Lídia, para que eu acolha a tua palavra com atenção e com amor. Envia o teu Espírito da verdade, para que, em meio às incompreensões do mundo, eu saiba dar um testemunho firme e alegre da tua ressurreição. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, sobre o título de Nossa Senhora de Fátima e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada segunda-feira e nos encontramos amanhã, terça-feira. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.